eu não tenho como reparar o que foi feito com a minha história. Não saber que os meus antepassados construíram um templo religioso e que nesse templo religioso, em 1894, chega um padre negro e esse padre é o último pároco do antigo arraial e o primeiro pároco da nova capital e que ele era negro, não saber disso danificou a minha história para sempre, né? É irreparável, né? Pensar que eu me formei como padre sem saber que eu poderia ter tido uma referência negra, né, que ajudou a edificar essa cidade. Em Belo Horizonte, a comissão construtora, que chega em 1894, chega com esse projeto de demolir todo o antigo arraial, demolir tudo, né, não deixar nada. E Arão Reis chega a dizer sobre isso, fala sobre isso em 1926. Ele afirma que aqui não havia nada que precisasse ser preservado, por isso Belo Horizonte tinha um grande futuro na perspectiva dele. E apaga as histórias, tantas histórias que havia no antigo arraial, né? E a minha história tem a ver com isso, que é de descobrir a existência da Capela do Rosário, do Largo do Rosário, que começa a ser construído no início do século XIX, 1807. Eu descubro isso já com 52 anos, né? Eu nunca ouvi falar dessa capela, nunca ouvi falar do Largo do Rosário. E à medida que fui descobrindo isso na minha pesquisa, a pesquisa acadêmica, eu fui contando isso para o meu pai. Eu tive necessidade de contar para ele. A minha mãe já tinha falecido, então eu contar para ele e eu me lembro perfeitamente do susto dele, e aí me contar que os pais dele tinham vivido ali exatamente no Largo do Rosário, recém-casados. E isso me deixa muito indignado. Saber que eu fui privado de saber da minha história, né, de saber dos meus antepassados, né, e de quem exatamente habitou esse território, né, da população negra, e me deixa indignado de saber que os espaços de memória e as escolas, né, os espaços educacionais e espaços de memória não nos contam isso. Isso está mudando. E quando eles chegaram aqui, o que aconteceu aqui? Tinha um monte de padre católico igual eu e falou assim: vocês não vão continuar com a religião de vocês. Eu nasci aqui nessa comunidade, na Pedreira Prado Lopes, e eu, desde pequenininha, eu sempre ouvi a minha avó falando que a pedreira ia acabar. E aí, desde pequenininha, eu escutava falando: a pedreira vai acabar, eles querem a pedreira, eles vão tirar a pedreira. Então, sempre teve esse medo muito forte dentro do povo da pedreira. E eu me dava uma inquietação muito grande, porque eu sempre amei muito o lugar que eu nasci, o lugar que eu morava. Mesmo com toda a pobreza da época, eu sempre gostei muito do lugar. E era o lugar que a gente tinha, né? Era a nossa casa. Eu queria manter a pedreira viva porque eu sabia que a pedreira fazia parte da história de uma cidade que foi construída a partir das comunidades e da pedreira também. Quando esse povo chega aqui já tinha gente. Tanto que aqui tem rua muito antiga que chama Escravo Isidório, tem nomes de escravo algumas ruas. A pedreira, para mim, ela tem a história dela muito antes de Belo Horizonte. Ela tem uma história que ninguém quer contar. Ninguém quer saber que tem uma Valéria aqui que passou fome, que não estudou porque não teve condição, porque não tinha escola, porque a escola era para muito poucos dentro da cidade de Belo Horizonte. Tanto isso é verdade que construíram uma escola dentro da favela, que é a Escola Belo Horizonte, chama Escola Municipal de Belo Horizonte, que só podia estudar a nata da cidade. A gente morava dentro do lugar, a gente cedeu um pedaço da nossa casa para construir a escola, mas os filhos da favela não podiam estudar lá. Então a gente só tinha até a 4ª série e pronto, não podia mais sonhar em poder estudar, não. Para quem que essa cidade foi construída? Para que essa cidade foi construída? E quem que é que usufrui dessa cidade? Eu fico pensando que até os meus 17, 18 anos, eu falava assim: eu vou lá na cidade, a cidade é ali. Dá pra gente ver aqui Afonso Pena, é no quintal da nossa casa. Mas pra gente, é como se ela fosse muito distante.
BH, de fato, acontece fora do circuito que eles queriam, que era dentro da Contorno, sempre nas beiradas, né? É onde tem cultura, é onde nasce um jogador de futebol, é onde tem músico bom pra caramba, que é nas favelas. Você pensar Belo Horizonte visando só Praça da Estação, Praça da Liberdade, Praça 7, é pequeno demais para você poder falar. O centro está aqui, são as pessoas daqui que trazem isso para o centro. E eu acho que essas mesmas pessoas elas são excluídas em algum momento da cidade, porque eu consigo entender que existe um padrão artístico, visualmente falando, para a cidade também. Então, eu, por exemplo, Ronald, fotógrafo do Estúdio Beco, sempre fui morador do aglomerado da Serra. Mas eu não sou um fotógrafo padrão para a cidade de Belo Horizonte. Até porque eles acham que não existe fotógrafo aqui, né? Então, para falar quem sou eu sou alguém que foi privado do direito de saber da sua própria história, né? E que preciso, então, ficar tentando imaginar como teria sido a história dos meus antepassados, porque eram negros. Então, tentando entender, descobrindo que o Largo do Rosário, atualmente, né, no cruzamento da Rua dos Timbiras com a Rua da Bahia, aí descobrimos, havia ali uma capela, né, do século XIX, isso foi demolido com a construção da nova capital. Nós nos interessamos para saber de outros territórios também soterrados, né? Então, entendendo isso no Largo do Rosário, nós fomos atrás de entender já para um projeto arqueológico também, né? De ir atrás das nossas histórias, escavando a cidade, procurando debaixo do asfalto, né, debaixo dos prédios, onde alguma coisa pudesse ter significado para nós, negros e negras. Então, chegamos ao Museu Histórico Abílio Barreto e nos perguntamos sobre os habitantes daquele lugar, né? Não apenas a família de proprietários, mas quem habitava aquele lugar também havia um grupo, um núcleo de pessoas escravizadas. E tivemos a informação de 3 escravizados, habitantes daquele lugar, Generosa, Felicíssima e Nicolau, que nós sabemos apenas o nome deles, delas e dele, e sabemos que esse grupo, esse pequeno grupo, permanece na fazenda mesmo após a abolição, que é de 13 de maio de 1888. E não sabemos mais nada sobre eles. Então, falar sobre esse núcleo de pessoas escravizadas tem se tornado importantíssimo para nós, porque nos remete a tantas outras histórias de vidas que a gente pode dizer vidas quase perdidas pelo racismo, pelo modelo estrutural racista, escravista, que não valoriza pessoas, né? Conheço pessoas aqui que nunca tiraram foto na vida e até por não se acharem bonitas, pela questão de cor, pela questão de... é um gari, beleza, para mim tá ótimo daquele jeito, mas a pessoa fica meio restrita para poder fazer a foto. A extrema importância de fazer registro de pessoas que moram dentro de uma comunidade de fato elas ou alguém conseguir contar histórias de quem foi essa pessoa. Assim, congelar o momento para falar assim, esse dia fulano fez uma foto minha, eu estava trabalhando e por aí vai. Estou no Estúdio Beco, um lugar que eu construí, que eu fundei, visando retratar as pessoas de dentro da comunidade que não tem história fotográfica para poder falar para os filhos, algo do tipo assim. Sou grafiteiro também. Esse estúdio de fotografia funciona desde 2014. É aqui onde eu tiro um tempinho para poder dar oficina para as crianças, uma vez na semana, de fotografia e de grafite. E é isso, a gente está aqui para registrar de fato o cotidiano dessas pessoas que não aparecem em outras lentes, né? O meu olhar foi feito para isso, assim, para retratar essas pessoas. Uma pela questão da identidade, né? Eu gosto de fotografar pessoas que se parecem comigo, que tenham o mesmo tom de pele que eu. Eu acho que é um lugar onde é um saco de histórias para ser contadas que outras pessoas não teriam essa mesma sensibilidade de tentar registrar isso. Eu lembro de uma música do Chico Buarque que fala a cidade é uma eterna senhora que hoje te sorri e amanhã te devora. E é isso que eu sinto, sabe?
que a cidade, às vezes, ela pode devorar a gente. Quando eu penso na cidade de Belo Horizonte, nas comunidades, eu vejo tipo uma ponte, sabe? Uma ponte que não é para todo mundo passar. Só passa quem for pedreira mesmo, quem for corajoso, porque a gente vive numa cidade que é excludente, assim, né? E quanto mais longe a gente estiver dessa cidade, parece que é melhor para quem está comandando ela, sabe? Para quem está fazendo essa cidade. Eles falam que é uma cidade, inclusive, para todos, mas a gente que mora aqui, a gente sabe que não é assim tão para todos e não é tão inclusivo assim. Quantos favelados que têm a oportunidade de poder entrar no Palácio das Artes? Sabe quantas vezes que eu entrei lá? 3 vezes. Não era um lugar para a gente, era um lugar para outro tipo de pessoa. E aí um dia eu ganhei uma máquina fotográfica e aí eu comecei a fotografar e a escrever e a filmar tudo que eu via, tudo que eu passava, eu queria registrar. Uma vez eu fui na casa do seu Roberto, e aí eu perguntei para ele, seu Roberto, em que ano que o senhor chegou aqui? Ele falou, eu cheguei aqui no ano de 1929 e já tinha gente aqui. O seu Roberto não existe mais. Aí cheguei na casa da dona Tarrabica, ela já tinha quase 100 anos, 96 anos. Dona Tarrabica, com quantos anos que a senhora veio para cá? Ela falou, eu cheguei aqui em 1915 e já tinha gente aqui. E muito antes da cidade, a favela já estava aqui, sabe? Eu não queria que a minha pedreira morresse, sabe? E aí eu queria muito deixar registrado Belo Horizonte, porque foi a partir da gente que a cidade foi construída. Se a gente está falando de resgatar histórias e memórias, então nós temos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, do início do século XIX, né, que deseja construir uma capela que seria dedicada à Santíssima Senhora. E na Vila Estrela nós temos um grupo de mulheres, apenas de mulheres, que também deseja construir uma igreja. Dona Santa fala, nós queremos derrubar o barracão e um dia construir uma igreja de verdade. Quando, na década de 70, aparece uma faixa colocando à venda a tal igrejinha, que era o barracão. E com muita luta, elas conquistam o direito de permanecer aqui. E aí elas, então, edificam a capela, que é o oratório Maria Estrela da Manhã, que fica ao lado do museu, e edificam esse prédio onde nós somos acolhidos enquanto museu, não um museu religioso, mas um museu do bairro, o museu do aglomerado. Então, o Muquifo talvez é um pouco uma resposta a isso tudo, mas é o desejo de uma comunidade, que é o aglomerado Santa Lúcia, que dentro de um processo de autoconhecimento, de um processo de luta por direitos, direito à moradia, direito à alimentação, direito à cultura, discute também o direito à memória, a ter a sua história contada, né? Então, e nessa sede de querer manter a minha pedreira viva, né? E assim, de querer entender mais sobre a minha cidade, querer entender mais como, a partir de quando, de que essa cidade foi construída, aí eu comecei a registrar tudo que eu via, gente. E aí eu tinha uma professora que ela era do Ciame Maria Tereza, era uma escola da FEBEM, que era dentro da nossa comunidade. Então ela eles fotografavam muito a comunidade, as festas, eles começaram a mostrar para a gente um outro mundo, uma outra cidade, né? E aí ela começou a me dar foto. Todo mundo da comunidade que eu via que tinha mais condições de tirar foto, aí eu pedia, você me dá uma foto? Todo mundo que passava aqui, eu pedia uma foto. E aí ela me deu uma máquina pequenininha. Quando o Ciame acabou, a escola fechou, eles foram embora, me deram algumas fotos, e aí a maquininha eles me deram. E aí a partir dali eu comecei a fotografar. E eu comecei a fotografar as crianças, eu comecei a fotografar a pedreira, como que ela era, a retratar, né, para manter a nossa pedreira viva, a comunidade. Porque é isso aqui, ó, que não vai deixar a nossa favela morrer. Eu sei que essa menina aqui, ó, ela não mora na pedreira mais, ela chama Natália. Eu sei que esse aqui é o seu Liberalino, foi o presidente da associação. Eu sei que essa daqui, ó, foi a dona Naí. Eu sei que essa aqui foi a dona Tiná. E eu sei, cada pessoa que você perguntar aqui pra mim, ó, eu sei a história. Esse aqui é o Minhoca.
que foi assassinado por causa disso, porque a gente não tem muitos direitos, né? O único direito que a gente tem garantido é da morte aqui nas nossas comunidades. Eu estou muito feliz de estar vivo até hoje, né? Estatisticamente falando. 38 anos não é uma idade de um homem negro, mas eu tenho muita felicidade de ter conhecido a arte nesse meio termo, que é o que me faz respirar todos os dias. Assim. Eu prezo muito em retratar pessoas que eu conheço. Eu tenho um projeto que chama Todo Menino é um Rei, que ele funciona aqui dentro, que eu pego 8 crianças do aglomerado e pinto elas nas vilas diferentes de onde elas moram. Então, assim, eu acho que o grafite também, o meu grafite, ele eterniza as pessoas na parede. Por mais que o tempo vá lá uma hora e vá apagar, mas eu acho que aquele momento ali faz isso, sabe? O ponto é fotografar pessoas pretas e pintar pessoas pretas. O impacto é esse. Ronald só pinta pessoas pretas. Ronald fotografa pessoas pretas. Então o trabalho do Muquifo é acolher o público que vem aqui. E com esse acervo, com essas coleções, com esses objetos que são trazidos pelos próprios moradores, né? E a nossa intenção é muito clara, que a gente receba muitas visitas, principalmente crianças, né? E que essas crianças tenham a oportunidade de ver esses objetos, de ver a Capela do Rosário, a maquete, de ver esse cenário, né, de uma possibilidade de um espaço religioso que tem essa característica negra, né, da presença negra, e essas crianças voltem para suas escolas e possam colorir, né, possam desenhar a capela, o Largo do Rosário e outros espaços da cidade, pensando que nós habitamos esses espaços, os nossos antepassados habitaram esses espaços. E elas fazendo isso nas escolas, elas serão pessoas diferentes, né? Tem a oportunidade de se confrontar com outras histórias e serão pessoas muito mais fortalecidas, com muito mais capacidade de enfrentar todo tipo de violência, racismo e intolerância religiosa que certamente irão enfrentar ao longo de suas vidas. E eu trabalhava na escola, integrada, todas as meninas pretas, com a diretora da escola falando que elas tinham cabelo feio, porque elas tinham que alisar o cabelo, etc. Dia 20 de novembro, a gente armou um ensaio com essas meninas aqui no estúdio. Só que chegou no dia do ensaio, a diretora queria barrar esse ensaio, porque para ela não era importante o 20 de novembro. Ela falou isso com essas palavras. E aí eu falei assim, como assim? É lá, ninguém vai sair. Eu falei, você pode vir mandar embora. Mas as meninas estão esperando isso tem uma semana. Catamos as meninas, trouxeram pra cá. E foi uma das fotos mais bonitas que eu tenho, assim, que são as 3 meninas juntas. A partir do momento que elas começaram a se ver em retratos, elas conseguiram se enxergar. Uma, que elas são muito bonitas, todas elas são muito bonitas. E acho que esse ensaio não foi só um ensaio. Ele foi um grito de liberdade mesmo, assim, pra elas. Hoje é muito bonito ver as meninas com cabelo solto, usando cabelo afro e tal. Depois dessa ação que nós fizemos, as meninas se reconheceram negras, assim, também. Eu sinto que a comunidade me abraçou e a comunidade me vê como referência para isso. As mães dos alunos me param na rua para poder falar o quanto foi importante a passagem deles, né? Com oficina, essas coisas na escola. Porque hoje, de fato, a gente não tem fotógrafo aqui, a não ser eu, mas tem menina que está fazendo jornalismo hoje, está mexendo com publicidade. Por quê? Porque teve uma sementinha ali com a fotografia, né? Muitas histórias a gente tem nessas fotografias e essa minha fome de registro é exatamente para isso, para quando uma pessoa chegar aqui, ela saber que a gente tem história, que a gente não está uma página em branco. O mais bonito do lugar é você querer mudar ele, mas não querer mudar as pessoas, sabe? Assim, e aí eu fico aqui retratando, fazendo exposições na rua. Às vezes eu pego essas fotos, assim, nos meus álbuns, e eu sento lá no meio da rua e todo mundo vai e quer ver, sabe? E se enxerga, se vê. Tem muitas pessoas que, quando vê as fotos assim, elas se emocionam, elas ficam muito felizes de ver o tanto que, sabe, elas mesmo dentro delas apagaram aquilo que elas eram, mas quando eu mostro essas fotografias e que elas enxergam o quanto que a gente caminhou junto com o BH,
eu acho que elas começam a se sentir muito mais parte de Belo Horizonte, começam a se sentir muito mais com o pé no chão, sabe? O chão que ela pisa, o chão que ela trabalhou, o chão que ela vive. Precisam saber que essa cidade também é delas, porque foi construída a partir delas. Para que as pessoas se sintam mais gente, sabe? Mais carne, assim. Não favelados, não rico de lá, não. É todo mundo gente, é todo mundo que pensa, que anda. E o meu sonho é esse, é que um dia a minha comunidade ela faça realmente parte desse belo Horizonte e que ele é só belo por causa das favelas.